Salve, salve rapaziada, muito boa noite. Fim de jogo na Arena da Baixada. Corinthians vence o Atlético Paranaense, a segunda rodada aí que o Corinthians consegue uma vitória importante, resultado que vai ajudar muito o Corinthians. No Campeonato Brasileiro você precisa pontuar, tá? Você precisa pontuar. Você tem que pontuar nos jogos que você joga bem, você tem que pontuar nos jogos que você joga mal, nos jogos que você não consegue criar muitas chances, mas as chances que você tem que fazer os gols. Foi hoje. O Corinthians não fez uma grande partida na questão de com bola, não fez um bom jogo com a bola no pé, mas foi muito bem defensivamente, foi bem postado, controlou muito bem o jogo na questão defensiva. O Hugo precisou trabalhar poucas vezes e quando o Corinthians chegou lá no ataque, conseguiu fazer um gol e um belo gol do Rodrigo Garro, que eu vou falar especialmente aqui dele no vídeo. Eu acho que hoje foi muito mérito do adversário também, que conseguiu empurrar o Corinthians para trás e tentou o empate, atrapalhou muito o Corinthians no seu plano de jogo, que era sair bem com o Matheus. Então o Odair Helma colocou muito bem o Julimar para fazer uma marcação individual no Matheus, que evitou o Matheus muitas vezes de conseguir fazer aquela bola entre linhas, aquele passe vertical, aquele boa quebrada na marcação do Atlético Paranaense, que minou um pouquinho o bom jogo que o Corinthians poderia fazer com o Matheus Pereira ali na partida, tá? Então eu acho que hoje também foi mérito do adversário. O Corinthians não teve conseguido jogar bem com a bola, mas o Corinthians defensivamente foi muito bom. Teve alguns sustos, claro, é normal, mas a maioria de bolas levantadas na área, o Gabriel e o Gustavo tirou. Outra boa partida do Gabriel Paulista, que embora seja um cara de 35 anos, que hoje ficou no mano a mano com um cara novo, forte, um tanque de guerra que é o Viveiros, ele conseguiu dar o seu jeito, né? Teve o pênalti bem marcado para o Atlético Paranaense, né? Um erro do Bidu ali, o Gabriel já tinha feito um bom desarme e o Bidu foi para um enrosco à toa e acabou cometendo o pênalti. Mas conseguimos aí a sorte do próprio Julimar, que eu tinha elogiado aqui na proposta do Atlético, chutou para fora. Depois logo em seguida saiu o gol do Garro. Então o Corinthians, dentro da sua proposta defensiva, foi muito bem. Com a bola não conseguiu por mérito do adversário. Eu acho que a gente olha muito pra gente, né? O Corinthians jogou mal, mas também tem um adversário, né? O adversário também precisa vencer o seu jogo. Ele está jogando em casa, precisava de pontos, né? Então o Atlético Paranaense, eu acho que tem mais mérito do que foi demérito do Corinthians, tá? O Corinthians foi a campo com o Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel, Gustavo e Bidu, Ranieri, Charles e Matheus, e o Garro de meia, na frente Vitinho e o Memphis, tá? A proposta do Dorival, eu entendo que ele tentou fazer o 4-4-2, como ele vem fazendo, porém, uma coisa que eu já avisei, eu já falei com vocês aqui que eu não consigo, tá? Eu acho que a dupla de ataque só funciona com Memphis e Yuri, tá? Eu acho que não funciona sem um dos dois. Eu acho que quando não tem um dos dois, que no caso hoje é o Yuri, que tá fora, eu acho que tem que jogar num 4-5-1, deixando só uma referência que no momento teria que ser o Memphis, como ele joga na seleção holandesa. A Holanda joga no 4-5-1, um 4-2-3-1, modo que vocês queiram colocar. Eu vejo mais como um 4-5-1, porque você tem 3 volantes, né, e um meia. Então é um 4-5-1. 4, como foi contra o Santos, né, que teve 4 caras no meio de campo, né? Você tinha Matheus, Ranieri, André e Bidon, né? Você tinha 4 caras no meio de campo. E o Yuri na frente contra o Santos, né, que foi aquele time que o Corinthians jogou muito bem, talvez o melhor jogo no ano de desempenho. Tinha 5 caras no meio de campo, mais o Yuri. Eu acho que essa tem que ser a formação quando não tem o Yuri ou o Memphis, tá? Eu achei que o Dorival ia fazer isso hoje, não fez, ele colocou o Vitinho, anulou o Vitinho na ponta. Tecnicamente foi uma partida muito ruim do Vitinho, né? Uma partida muito abaixo. Ele não conseguiu fazer absolutamente nada, foi uma partida muito ruim. Mas eu não vou chegar aqui e culpar somente o Vitinho. Eu acho que a função que ele estava fazendo hoje, também a anulada que o Atlético deu na saída de bola do Corinthians, afetou o desempenho da dupla de ataque. Tanto o Memphis e o Vitinho não fizeram uma boa partida, o Vitinho pior ainda, né? Então eu acho que a função
que o Dorival colocou ele hoje e a anulada que o Atlético Paranaense deu nos jogadores do Corinthians na saída de bola, principalmente no Matheus, que é o melhor cara de saída, afetou muito o desempenho do Vitinho, porque ele tinha que buscar a bola com o volante, ele tinha que receber essa bola, às vezes ele não conseguia chegar, a bola não chegava, quando chegava meio rebatida, ele dominava mal. Então eu vou ser um pouquinho cauteloso nessa situação, embora não passe pano, não fez uma boa partida tecnicamente, nem ele nem o Memphis. Acho que com a bola poucos fizeram uma partida boa, tá? Com a bola. Logo cedo tem o pênalti, como eu falei, o Julimar bate para fora. Logo depois tem uma boa jogada, né? A bola chega no Memphis, ele tenta fazer um drible, perde a bola. Depois a bola volta pro Corinthians, chega no Mateuzinho que cruza, o Memphis atrapalha o zagueiro do Atlético Paranaense numa boa disputa. A bola sobe no Garro na intermediária, onde ele fez muitos gols na temporada retrasada no 2024. Pegou uma porradaça, a bola foi saindo do Santos, toca na mão dele e entra um golaço do Garro, né? Um belo gol do Rodrigo Garro, voltando aí ao seu melhor momento, né? Tentando retornar, vem fazendo bons jogos, desde quando o Palmeiras, que ele fez o pior jogo dele com a camisa do Corinthians, ele teve alguns bons jogos, né? Ele deu uma sequência boa de desempenho, deu assistência, fez gol agora. Então o Garro voltando ao seu melhor momento, né? E um belo gol do Garro, né? E uma boa partida também do Garro. O Corinthians tecnicamente não foi bem com a bola no pé depois do gol. Teve algumas chances do Viveiros, que o Hugo fez defesas. É um atacante muito forte, né? Muito tanque, muito rápido, muito forte. Um cara novo, no auge da juventude ali, trombador, incomodando o zagueiro, derrubando os zagueiros do Corinthians ali. Mas no primeiro tempo ele teve mais participação, no segundo tempo ele sumiu um pouco, ele cansou também, é óbvio, não conseguiu manter o mesmo ritmo e o Corinthians conseguiu segurar 1-0 até o final. Tem uma boa defesa do Hugo no cantinho, uma boa defesa de cabeçada que ele defendeu de mão trocada, e o Corinthians não chegou mais, né? O que eu tiro desse jogo de positivo, além da vitória, é o Corinthians ganhar fora de casa. O Corinthians ganhou fora de casa, não jogando tão bem com a bola, não conseguindo desempenhar o melhor futebol com a posse da bola, mas ganhou. Foi efetivo quando chegou. É o que a gente está cobrando dos jogadores do Corinthians. Precisa de efetividade. Precisava de concluir mais em gol. E foi o que aconteceu nesse jogo. O Corinthians foi efetivo. O Corinthians chegou, a primeira que chegou, guardou, né? Balançou o barbante e conseguiu uma boa vitória. Essas vitórias são muito importantes também. São muito importantes essas vitórias. Eu acho que elas são até mais importantes do que aquelas vitórias que a gente joga bem e não consegue ganhar. O Corinthians hoje não jogou tão bem e conseguiu concluir em gol a chance que teve, né? 1-0, sofrido do jeito do Corinthians. E agora a gente tem uma semifinal, uma quarta de final aí difícil contra a Portuguesa no Canindé, um clássico aí mais do passado, né? Que a Portuguesa infelizmente deu aquela crise toda, sumiu, beirou falência. E agora a gente vai jogar contra a Portuguesa, que classificou bem no campeonato, fez uma boa campanha, venceu o São Paulo no Morumbi, venceu jogos em casa com propriedade e agora virou o jogo contra o Mirassol lá em Mirassol, que o Mirassol não tinha perdido no Campeonato Brasileiro no passado, né? Ficou sem perder e o Portuguesa virou lá, então não é um jogo fácil, não é um jogo duro, e o Portuguesa está com um bom momento, então não vai ser uma babinha, mas o Corinthians tem totais condições de classificar, né? Tem que ganhar para melhorar a campanha e decidir a semifinal em casa, dependendo com quem vai enfrentar na próxima fase. Então, hoje foi um jogo que o Corinthians não jogou tão bem, como eu falei, mas conseguiu a vitória. Isso é importante, tá? Isso é o que eu levo de positivo. Alguns jogadores individuais, o Hugo não precisou trabalhar tanto, mas quando precisou foi bem. Mateuzinho hoje estava naqueles dias de irritar, não foi tão bem, mas defensivamente melhorou no segundo tempo, mas com a bola no pé foi um pouco abaixo. A dupla de zagueiro foram muito bem, sofreram um pouco com o Viveiros, que é normal, mas conseguiu anular depois no segundo tempo. O Bidu, uns dias de irritar, mas também melhorou no segundo tempo. O Ranieri, sem a bola, é um monstro marcando, com a bola não consegue acertar um passe de 1 metro, não consegue sair jogando. Mas é muito importante quando ele recua para zagueiro, mas eu acho o Ranieri muito ruim com o pé, não é perseguição, é uma opinião que eu tenho. Charles, do jeito Charles, destruidor, não vai construir nada. Matheus anulado pela marcação individual em cima dele. Garro muito bem, melhor em campo, gol. Controlou, conseguia controlar. Memphis abaixo, Vitinho muito abaixo. Mas ganhamos. Os que entraram, o Alan entrou ok.
Carrilho entrou ok. Guinegão brigando. Eu acho que só, né? Entrou também. Caramba, não anotei. Entrou Ramalho para fazer ali a marcação, né? Se defendeu um pouco. E entrou o Carrilho, né? Entrou Carrilho, o Alan, Ramalho, Guinegão. E entrou mais alguém que eu tô esquecendo. Nossa senhora. Tô esquecendo mesmo. Tá feia a coisa, hein? Alan, Carrilho, Ramalho, Guinegão. Falta um, porque teve as 10 substituições, né? 5 de cada lado. Tô esquecendo algum jogador. Não sei quem eu tô esquecendo, mas eu tô. Entrou o André. Isso, entrou o André também. E o Corinthians foi controlando, tá? Então, segurou o André pro jogo de domingo, provavelmente. Segurou algumas. Vamos ver como é que vai ser o time de domingo, porque depois tem uma semana de folga, então. Uma semana de folga que eu digo assim, sem jogo, né? Então eu creio que o Corinthians deve titular contra a Portuguesa, todo titular, para ter essa recuperação de semana aí, porque agora já não tem jogo atrasado. Vai ter a Libertadores da volta aí da pré-Libertadores para quem tá jogando. Bahia e Botafogo são os brasileiros. E aí o Corinthians entra em campo depois da Portuguesa só na próxima semana, se não me engano, contra o Cruzeiro lá em Minas, tá? Então é isso. Vencemos uma partida ruim com a bola, defensivamente foi muito bem, precisava vencer, né? E vencemos. É isso. Um vídeo rápido, curto, tá? Eu vou fazer mais vídeos falando sobre a polêmica da Ticketmaster. Vou tentar falar um pouquinho sobre algumas situações que estão acontecendo no Corinthians, como todos sabem. Meu pai acabou falecendo domingo e essa semana não consegui fazer nada, tá? Eu sei que vocês entendem, mas é bom sempre explicar, né? Deixar claro. Eu não consegui fazer absolutamente nada. Nada. Hoje foi o dia mais tranquilo, assim, entre aspas, de afazeres depois do ocorrido, que eu consegui assistir o jogo. Eu não assisti o jogo de domingo. A TV estava ligada, mas eu não conseguia fazer nada, porque foi o dia exatamente que aconteceu o ocorrido. Mas eu não. E a gente não podia fazer nada, ficar em casa, deixei a TV ligada, mas não assisti o jogo, não tinha cabeça. Então hoje é o primeiro dia da semana um pouco mais tranquilo em relação de correria, onde eu assisti o jogo e realmente prestando atenção, tá? Então é isso. Sábado a gente, não sei se vai ter pré-jogo, porque o aniversário a gente vai fazer o aniversário da minha irmã foi na terça-feira, né? Foi anteontem. A gente vai fazer alguma coisinha pra ela aqui, uma coisinha pra reunir a família aqui, pra ajudar minha mãe também em questão de superação também, né? E deixar a bichinha que merece comemorar o aniversário dela. Em homenagem também ao meu pai, que não queria cancelar o aniversário de jeito nenhum. E aí domingo deve ter o pós-jogo assim. Eu vou tentar fazer com o Patrick junto, tá? A gente vai tentar fazer juntos aí na nossa ferramenta de live. E é isso. Forte abraço, deixa o like, se inscreva no canal, tá bom? Obrigado a todos novamente por todo o apoio. Tamo junto. Um beijo no alcance de vocês. Vai Corinthians. Valeu, falou. Fui.